É isso aí, nação. Vamos para mais um vídeo no nosso canal. Vamos analisar a imprensa esportiva aqui, falando sobre as últimas novidades, últimas notícias do Flamengo. Renovação de contrato do Bruno Henrique, que pode estar terminando essa novela. E também sobre a chegada do técnico Tite, a reformulação que ele pretende fazer. Mas antes, já chega aqui explodindo o dedo no like. Se você não está inscrito no canal Meu Mengão React, eu convido você, que é flamenguista, a fazer parte, se inscrevendo, ativando o sininho das notificações, porque aqui todos os dias tem notícias e informações do Flamengo para vocês. Vou deixar os créditos ao canal do Vene Casagrande, ao canal Os Donos da Bola, link na descrição como créditos. Vamos então analisar as últimas notícias do Flamengo. Para o Flamengo, que isso deve se materializar. Agora, há o risco de uma hegemonia, como teve com o Jorge Jesus, que o cara chega lá, tem dinheiro, elenco, torcida, possibilidade de contratação. A maior, acho que 30%, 35% daquele elenco trabalhou com ele ou na seleção brasileira ou em clube. Cara, será que nós vamos ver uma nova era de hegemonia com o Tite? É porque parece que as coisas estão... Se a diretoria do Flamengo não atrapalhar Marcos Braz, o próprio presidente Landim, aquele outro... Tem um outro diretor lá que me fugiu o nome dele. Bruno Spindel. Que às vezes parece que há um choque de necessidade de holofote ali tão grande que prejudica demais o Flamengo. O Flamengo tem essa chegada do Tite aí, vai juntar a fome com a vontade de comer. Mas tem que reformular também, por exemplo, o Flamengo tem 2 jogadores terminando o contrato agora, o Everton Ribeiro e o Bruno Henrique. Eu acho que faz parte contratar o Tite e começar a reformular. Claro que o Everton tem a história dele, o Bruno Henrique tem a história dele, mas nem sempre os jogadores podem jogar pela história. Tem o Gabigol. Não, o Gabigol tem contrato. Problemas o Gabigol tem contrato com o Tite. O Gabigol tem problemas públicos com o Tite. Como é que vai ser? Sai o Gabigol? Não sai? Não, aí eles vão contornar isso fácil. Eles vão contornar isso fácil. O Tite sabe que no Flamengo ele vai precisar muito do Gabigol e vai querer que o Gabigol esteja do lado dele. O Gabigol é fundamental tá apoiando o treinador. Ele tem uma força muito grande. Apesar do torcedor estar pegando no pé do Gabigol, querendo até que ele saia em alguns momentos aí de descontentamento, mas o Gabigol é muito forte dentro do vestiário do Flamengo e é um ídolo do torcedor também. Certo que teve críticas, teve cobrança, mas o que ele já fez pelo Flamengo ganhou 2 Libertadores. É impressionante. E vocês veem essa possibilidade desse Flamengo super? Ah, eu vejo. Sim. É assustador, né? É assustador. Acho que pelo que a gente vê dos outros, mesmo o Palmeiras, né? Vamos ver que o Palmeiras agora disse que vai contratar, pode voltar a ser um time muito mais forte, né? Tava conversando com o Neto, o ex da Chapecoense, o zagueiro. Zagueirão. Zagueirão. Gente boa, Netão. Gente boa, flamenguista, tava comentando sobre ele. Ele falou, você acha que vai dar certo? Eu disse pra ele, cara, se o Tite chegar lá no Flamengo, os caras der carta branca pra ele, é um treinador diferente. Ele adquiriu o direito de pedir carta branca, né? Eu acho que... Né? Sim. Pô, você tem Pedro, Gabigol, Arrascaeta. Eu até vi falando hoje, vi uma matéria que acho que ele quer que o Everton Ribeiro renove o contrato. Não saiu nada do Bruno Henrique, mas eu vi algo do Everton Ribeiro. É difícil você ver um meia como... É difícil. O Everton joga em qualquer time do Brasil. Ele não está num momento muito legal. Mas vale a pena sustentar uma base que foi campeã lá em 2008, 2018, 2019? Todos não. Eu acredito que o setor defensivo ali tem que mudar. É igual o Corinthians hoje, o Flamengo, né? O problema é o setor defensivo. Não, mas tem que mudar. Eu acho que o Tite vai acabar mudando. Vai mudar. Tem vários bons goleiros. O Rossi entrou bem, jogou pouco goleiro. ainda, eu não mas acho assim, né, não acho assim grande goleiro. Mas ele, o Rossi esses dois passa confiança. Acho que o Flamengo precisa de um goleiro mais parrudo, alguém que chegue... O problema é que no Flamengo os caras contratam alguém que atrapalhe, entendeu? Quem vamos trazer treinador? Vamos trazer alguém para atrapalhar. Aí trouxeram o Sampaoli, 38 rodadas, 39 jogos, 39 times diferentes. Não existe isso. Aqui no Brasil, as pessoas precisam entender que não é igual à Europa, que se muda tanto. Aqui você tem que dar uma base pro time e com o time até só troca se machucar. A gente viu o Palmeiras hoje, a gente viu o próprio Jorge Jesus fazendo isso no Flamengo. Mas eu te pergunto, por que no Brasil não pode existir o mesmo tipo de rotação que existe na Europa? Porque aqui já existe uma característica do jogador querer jogar sempre.
não ter esse negócio de mudar. Acho que é cultural. É cultural. Então, mas a cultura vai mudando também, felizmente. Assim como opiniões, a cultura muda. O problema é a velocidade. E algumas coisas não são aculturadas. Por que o jogador brasileiro que vai para a Europa aceita a rotação, mas sendo Corinthians, no Flamengo, no São Paulo, ele não aceita? Não tem alternativa. Por que lá ele fica caladinho e aceita essa reserva? Quem é que você vê? Porque ele vai ser mandado embora. Aqui no Brasil vou pegar um caso para mim que é expressivo. O Gabriel Jesus no City rodava bastante. A gente nunca viu o Gabriel Jesus se incomodando com a reserva do City. Mas o City... E tirou proveito com o Guardiola. O City é um absurdo. É o melhor treinador que tem. Como é que você vai falar? Não só o melhor treinador. Tem uma seleção de 11 anos. Ele saiu do City por causa disso. Por exemplo, o Neres, que foi reconvocado agora novamente pela seleção, é um jogador que não é titular absoluto no Benfica, mas roda. A gente tá falando de jogadores que não são grandes estrelas. Mas aqui no Brasil... O Flamengo não conseguiu, o São Paulo não conseguiu achar um time. Eu acho que depende do gestor. Acho que o Tite é o tipo de treinador, campeão, com histórico e com um perfil apaziguador que talvez consiga isso. Essa rotação. Colocar na cabeça do Bruno Henrique... Tem coisa que pega e tem coisa que não pega. A natureza do brasileiro não é. Mas uma coisa é o São Paulo e falar para ele assim, Gabigol, você vai jogar 2 e ficar no banco 2. Outra coisa é o Tite falar isso. Essa discussão que você está falando, ela é muito mais profunda. Vê se você concorda com o que eu vou falar. Hoje o brasileiro, 16, o cara é vendido. Vinícius Júnior, Hendrick e vários outros. Aí ele com 18, ele pode ir embora. Ele vai com 18, 19. O cara quando sai com 18, 19 anos, ele está apenas formado como jogador. Ele é apenas um jogador de futebol profissional promissor. O cara quando sai com 19 anos, ele vai para a Europa para aprender a jogar futebol. Na época desses dois moços aqui, eles saíam com 24, 25, tinha que jogar uma Copa do Mundo, tinha que não sei o que. Hoje o jogador brasileiro, ele sai com 18 anos e ele é formado e moldado à maneira europeia de jogar quando ele vai jogar nos times da Europa. Então a aceitação desses meninos é muito maior e é muito mais fácil, com raras exceções, mas de uma maneira geral, todos são adaptados a essa maneira europeia de cada hora jogar com um time, o tal do revezamento, isso não funciona pro brasileiro que vai mais velho para cá. Por isso que hoje essa aceitação se multiplicou, na minha visão, posso estar completamente enganado, mas o cara sai aqui com 18, 19 anos, ele vai aprender a jogar futebol lá fora. Ele tem o instinto do jogador de profissional, pro jogador de futebol profissional, ele passou por várias fases, mas ele vai ser moldado como jogador de futebol lá fora. A exceção dos excepcionais, que aí você não tem como domar esse tipo de espírito. Mas a maioria, como hoje a gente solta, a maioria que vai para fora são médios, são medianos, então é mais fácil esse tipo de aceitação. Então o conceito nosso aqui é diferente desse conceito europeu. Mas depende, Fernando. Você pode mudar. Por exemplo, o Dorival, quando tinha um jogo decisivo, ele mudava o time. Normal. Agora, todo mundo já conhecia o time do São Paulo. Ele tinha um time. O problema do São Paulo é que ele nunca teve um time. E a cada rodada ele mudava. Aí não tem como fazer. O Abel 30 e poucos jogos, 30 e poucos rodadas. O Abel roda o time, mas ele tem um time. Então, essa é a diferença. Essa é uma visão híbrida do que o Bruno falou. Mas não é só a rotação por si só, é como rodar e como explicar para o jogador como rodar. O Tite explicaria muito mais fácil uma rotação. O Dorival, pelo perfil que consegue explicar muito mais. O problema do São Paulo é que tem um péssimo perfil, é uma péssima gestão. Era assim no Santos, foi assim na Europa, por isso que a gestão humana dele é horrível. Exato, onde eu quero chegar. Eu nunca se o treinador tem uma boa gestão humana, ele consegue incutir na cabeça do jogador, seja jovem ou mais velho, que ele vai jogar um, vai descansar o outro, vai jogar o outro. Depende muito da gestão. E o Tite é esse tipo de personagem. Vamos aproveitar e ouvir o que o Tite falou aí no Flow Podcast, que acho que vai ajudar a gente a entender melhor essa discussão que a gente está tendo aqui. Toda a equipe brasileira que pensar no Tite como técnico, esquece que ele não vai treinar. Depois, agora, eu não botou, pode escrever onde vocês quiserem, me chamem de mentiroso, me chamem de o que vocês quiserem, sem palavras e tal, que não vai ter. Não tem, é um ano que ele tem, eu preciso ver meu irmão, minha irmã, eu preciso ver meu sogro, minha sogra, eu preciso dar uma respirada, eu sei o quanto é legal, mas eu sei o quanto é pressionante também. Ele já viu. A entrevista parece que é recém, não, já foi mostrada, não é novo. Ele já foi em viu agosto. Quantas vezes a gente... Perto, hein? Quantas vezes a gente fala assim, tá contratando o fulano de tal, hoje tá contratando o fulano de tal, amanhã não tá mais.
O futebol é muito louco disso. Os Não, caras ele achou que chegaram ele pra ele. precisava de mais tempo para ver o pessoal. Ele já viu todo mundo já, pô. É o calendário família- dele. O calendário família dele, grande, pô. família O grande. calendário lá do Sul começa agora, A dezembro. gente tá em outubro, ele teve Não, mas tempo, ele teve tempo mas, assim, suficiente no seu de... calendário, no calendário do Sul, do Rio Grande do Sul, Já é janeiro. já é janeiro já, então ele já pode, janeiro de entendeu? 24. É, Eu janeiro de consigo entender 2024. quantas vezes a gente já não mudou de opinião. Isso, pô. Decisão. É isso, Quantas mas vezes a gente por que disse você- que ia fazer uma coisa, não ia fazer e fazer. Ou seja, quem Por quiser quê? chamar o Tite de Porque a gente mentiroso tem pode que- chamar, eu não consigo. É, você tem razão, Bruno. Por que não é permitido mudar de opinião? Não, na cara? verdade, ele vai fazer o trabalho pro ano que vem. Ele foi contratado para fazer o trabalho do ano que vem. Ele está um final de temporada. Ah, vai mas ele fazer- tem que assumir, né? Sim, Não ele dá vai pra assumir ficar... depois do Corinthians. Depois né? do Corinthians. Qual foi o Corinthians. treinador do Corinthians? Foi o Thiago Nunes, que o Corinthians contratou ali em novembro, lembra? ele não veio. Em Não quis vir. novembro, final de Esperou. outubro, ele só apareceu em janeiro. Foi. Deu no que deu, né, cara? O negócio, pô. Isso aí é Faz do absurdo. Corinthians. Agora, o Tite... Final de 19, que eu Ele me vai lembra ter disso, 12 cara? jogos. Contratou, mas eu não vou. Não vou. Não vou. E o time... Só ano que vem. Tá Só ano que vendo? vem. O Corinthians Aí- contratou um Pinto achando que era o Pikachu, entendeu? Aí Não era ficou, Pikachu. ficou aquele lateral, o menino lá, que ficou no lugar do... Assumiu no lugar do Thiago até terminar a temporada, ficou de interino. O Coelho? Foi com ele, isso mesmo. Agora, foi com ele, não foi o Pikachu, foi com ele, não Piti, foi com ele. Então agora Cara, é o uma Tite sequência de loucura. vai né? assumir pro ano que vem, na verdade. Ele vai fazer o trabalho pro ano que vem. Esse ano o Flamengo ainda Mas não tem vai chance. ficar no campo tocando o time? 12 rodadas, né, Fernando? Depois do jogo do Corinthians ele assume. É, então. Não Porque vai ele não ficar- quer assumir logo no jogo. Pô, já do imagina, o Corinthians. jogo é na arena, não é? Na arena, Não, na aí arena, é na loucura, arena. cara. Cara, ele A ganhar lá partir de ainda, segunda vixe. ele assume. Só se ele ganha lá e joga o Corinthians lá pra baixo. Pelo amor de Deus. Mas certo que a partir de segunda é data FIFA, tem mais tempo ainda, ele vai foge do Corinthians trabalhando. e tem data FIFA para poder se O organizar. a direção do Flamengo teve o time que a direção do Corinthians não teve. Ponto. Não é? Vamos para as informações. Antes de falar de Bruno Henrique, vou falar do Arrascaeta. O jogador, como vocês lembram, ele jogou na base sacrifício contra o São Paulo. Na última partida do Flamengo contra o Bahia, ele foi preservado. Segundo o Flamengo, faz parte da programação estabelecida pelo departamento médico do clube para o meia Arrascaeta. E a verdade é essa, eu já falei em outro vídeo, volto a repetir. Arrascaeta jogou no sacrifício contra o São Paulo. Se não fosse uma decisão, o meia não entraria em campo. Ele não estava 100% fisicamente. A gente pôde notar, né? Durante o jogo, ele não estava sendo o mesmo Arrascaeta. Embora ele não seja um jogador muito intenso, de muita arrancada, mas ele estava bem menos contra o São Paulo. E agora, nessa semana, ele não treinou nenhum dia com o grupo, tal como aconteceu nessa quarta. Como o Flamengo tem apenas quinta e sexta para se preparar para o jogo contra o Corinthians no sábado, na Arena Itaquera, 9 horas da noite, a chance do Arrascaeta jogar é remota, assim. Pouco provável, bem pouco provável mesmo. Ele teria que treinar muito bem na quinta e na sexta para poder ir a campo no sábado contra o Corinthians. Então, muita gente me perguntando sobre Arrascaeta, tá aí a informação, tá? Agora vamos falar do Bruno Henrique, a informação principal desse vídeo. É o seguinte, galera, muita gente comentando, perguntando, me questionando: Vene aí, o Bruno Henrique vai renovar ou não vai? O que você sabe? Hoje pela manhã, nessa quarta-feira, eu consegui apurar detalhes. É o seguinte, a primeira proposta do Flamengo para o Bruno Henrique pela renovação de contrato foi de 2 anos de vínculo. Lembrando que em dezembro acaba o contrato dele. Ou seja, ele pode assinar um pré-contrato com outra equipe e sair de graça. Mas o Bruno Henrique, pela boa relação com o Flamengo, não quer e não vai fazer isso. Não vai. Está negociando com o Flamengo, dá prioridade ao Flamengo. O Flamengo ofereceu 2 anos de contrato. O Bruno Henrique, na verdade, o seu representante, o Denis Ricardo, ele fez uma contraproposta ao Flamengo, pedindo 3 anos de contrato. Um jogador de 33 anos, eles pediram 3 anos de contrato. O Flamengo ainda não respondeu a essa contraproposta e marcou uma reunião com representantes do Bruno Henrique e o Denis Ricardo para esse sábado em São Paulo. Mas por que em São Paulo? Porque o Flamengo estará em São Paulo para jogar contra o Corinthians. E o Denis Ricardo, como ele não mora no Rio de Janeiro, se eu não me engano ele mora em Belo Horizonte, é de boa ele ir para São Paulo, encontrar Bruno Spindel e Marcos Braz, e lá eles vão tratar sobre a renovação. Muita gente vai me perguntar: Vene, procede que o Bruno Henrique em algum momento chegou a aceitar 2 anos, depois voltou atrás? Não. A informação que eu tenho é que em nenhum momento teve esse acordo, teve esse ok do jogador, muito pelo contrário. O Flamengo fez a proposta de 2 anos de contrato
E aí o Bruno Henrique fez uma contraproposta de 3 anos, o que é normal, gente, isso é uma negociação, tá, galera? Negociação, faz parte. Agora, a pergunta que eu quero fazer a vocês é, vale a pena o Flamengo fechar a renovação do Bruno Henrique por mais 3 anos? Eu fico na dúvida, vou ser bem sincero. Confesso que até a gravação desse vídeo aqui não tenho uma opinião formada. É um jogador de 33 anos. Será que ele vai estar da mesma forma daqui a 3 anos? Rendendo da mesma forma? Não sei. Eu acho arriscado. Então, já vou dar minha opinião aqui. Já tenho uma opinião formada. 3 anos de contrato, acho muito para o Bruno Henrique nesse momento. 2 anos, acho ok. Vene, 2 anos com mais um aí, meta. Talvez. Agora, 2 anos eu acho ok, foi o que o Flamengo ofereceu. Então, até o momento, negociação continua, tá, galera, em andamento. Não tem nenhum acerto, nada disso. É uma tratativa normal. O Flamengo, que está muito próximo de anunciar o técnico Tite, em paralelo, mantém essas tratativas com o Denis Ricardo, que é o representante do atacante Bruno Henrique. Lembrando que é um jogador ídolo, tá? É um jogador que está sendo monitorado, digamos assim, está sendo sondado por vários clubes, Palmeiras, Atlético Mineiro, todo mundo, Grêmio, todo mundo quer ter o Bruno Henrique. Quem não quer ter o Bruno Henrique no time? Só que o Bruno Henrique quer continuar no Flamengo, o Flamengo quer continuar com o Bruno Henrique, mas isso é uma negociação normal. Um clube que já fez proposta a Bruno Henrique por 3 anos de contrato foi o Olympiacos da Grécia. Esse clube eu sei que fez proposta de contrato longo, com um bom salário. Agora, é aquilo. Ele quer ficar no Rio de Janeiro e eu entendo que seja melhor para ele mesmo. Acho que é um jogador com status extremamente importante dentro do elenco. Ídolo, na minha opinião, é o jogador mais importante dessa geração. Não digo maior. O maior para mim é Gabigol, pelos feitos dele com a camisa do Flamengo, os gols em finais. Agora, o melhor jogador, sem sombra de dúvida, na minha opinião, é o Bruno Henrique dessa geração. Um jogador extremamente importante e que voltou muito bem da lesão dele no joelho. Até a queda do São Paulo aí, o Bruno Henrique, junto com o Pulgar, era o melhor jogador do Flamengo. Então acho que o Flamengo tem que renovar sim, mas 3 anos eu acho muito. E vocês, o que vocês acham? Quero saber a opinião de vocês. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. Então, a renovação do Bruno Henrique pode acontecer a qualquer momento. Provavelmente o Flamengo deve renovar com o Bruno Henrique. Como o Vene falou, esse contrato de 3 anos pro Bruno Henrique, nesse momento, é muito pro Flamengo. Mas 2 anos de contrato. E o 3º ano, caso metas forem atingidas, seria uma boa para as duas partes. Vamos ver o que vai acontecer. Eu gostaria da sua opinião, escreva nos comentários. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, ative o sino das notificações. Lembrando a você que aqui todos os dias temos notícias e informações do Flamengo, tá bom? Então é isso daí, nação. Deixe seu like, se inscreva no canal e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.